Pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais uma aulinha de Química. A nossa penúltima aula de Química antes das férias, tá? Então, o assunto da aula de Química hoje é funções inorgânicas e eu vou passar a introdução desse conteúdo e a primeira atividade do bimestre, do quarto bimestre. Porém, vocês não precisam me enviar essa atividade. É para vocês deixar no caderno de vocês, aí com vocês, com o material de vocês. Por quê? Quando nós retornarmos das férias, provavelmente em fevereiro ou março, é que eu vou fazer a correção dessa atividade. E aí, nesse momento, vocês vão fazer a devolução. Então, hoje eu vou passar a primeira atividade, mas vocês não precisam me devolver essa atividade. Vocês façam e deixam anotada aí no caderno de vocês. Lembrando que aqueles alunos que vão retirar o material na escola já está disponível para vocês, tá? E vocês devem pegar todo o material impresso, tanto a parte 1 quanto a parte 2 de Química, para o quarto bimestre, porque vocês, no período das férias, vocês vão fazer a resolução das 4 atividades do bimestre. Então, vocês que fazem pelo EAD e vocês que fazem o material impresso, vocês vão utilizar o tempo de férias de vocês para fazer as atividades para quando as aulas retornarem, a gente dar continuidade e encerrar o ano letivo de 2020, ok? Então, pessoal, a nossa aulinha de hoje é sobre funções inorgânicas. As funções inorgânicas, dentro da química, existe o ramo da química orgânica e o ramo da química inorgânica. O ramo da química inorgânica, ele está classificado e dividido em 4 grupos: ácidos, bases, sais e óxidos. Então, para a aulinha de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre os ácidos e sobre as bases. Na aula da semana que vem, eu vou falar sobre os sais e sobre os óxidos, tá? Então, anote aí um caderninho de vocês, ou no cerebelo, um conceito bem primordial, tá? Bem básico. O que vem a ser a química inorgânica, né? O que é uma função química? A função química, ela corresponde a um conjunto de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes. As substâncias inorgânicas podem ser classificadas em 4 funções. Então, toda função química, todos aqueles compostos que pertencem àquela determinada função química, eles vão apresentar propriedades químicas semelhantes, né, parecidas. Os ácidos, as bases, os sais, os óxidos. Por exemplo, os ácidos. A maioria dos ácidos, eles vão possuir sabor azedo, né? A maioria das bases vão possuir sabor adstringente. E os sais, a maioria dos sais, eles vão apresentar geralmente coloração branca, né? E no caso dos óxidos, a maioria dos óxidos, todos os óxidos têm na sua composição a presença do oxigênio. E quando ele entra em oxidação com uma outra substância, ele provoca a corrosão de determinados metais, né? Os óxidos também, eles podem ser responsáveis pela a emissão de alguns gases poluentes, né? Então, quando eles são emitidos em algumas chaminés de algumas indústrias, quando eles entram em contato com a água da chuva, eles podem emitir isso e isso retorna para o meio ambiente de uma forma mais drástica e evasiva. Assim, numa reação química, todos os ácidos, por exemplo, terão comportamentos semelhantes, e todas as bases, todos os sais, todos os óxidos. Então, todas as funções químicas, elas são representadas por grupos de algumas substâncias, e essas substâncias apresentam geralmente os mesmos comportamentos, tá? Então, os ácidos. Existe um cientista chamado Arrhenius. Então, o que Arrhenius fala? O que é um ácido na visão química de Arrhenius? Segundo Arrhenius, os ácidos são substâncias compostas que em solução aquosa. O que é solução aquosa? Quando eu pego um ácido, ele entra em contato com a água. De acordo com Arrhenius, toda vez que um ácido ele está em meio aquoso, ou seja, está em contato com a água,
ele vai liberar um único cátion chamado hidrônio ou hidroxônio. Quem é o hidrônio ou hidroxônio? No caso é o H3O+, ou H+. Então, o que Arrhenius disse? Arrhenius disse que toda vez que eu tenho um ácido que ele está em meio aquoso, ele vai liberar um cátion na forma de hidrônio, né, ou hidroxônio, que é o H3O. Então, observe aqui, eu tenho um ácido clorídrico. Se eu reagir o ácido clorídrico em contato em meio aquoso, qual vai ser o produto formado? Vai ser o hidrônio, né? O hidrônio vai ser o meu cátion e, consequentemente, vai ter a liberação do ânion, que é o Cl-. Então, de acordo com Arrhenius, o radical dos ácidos, ele, quando está em meio aquoso, ele vai liberar o hidrônio ou vai liberar o radical H+, na forma de H+. Então, se vocês observar, toda vez que eu tenho um ácido que ele está em meio aquoso, eu vou ter sempre a liberação de íons, carga positiva e carga negativa. Cátion e ânion, cátion e ânion, cátion e ânion. O que vocês vão deduzir com isso? Que os ácidos em meio aquoso, eles conduzem eletricidade, tá? Então, devido a essa liberação de íons negativo e positivo, eu tenho uma liberação de cargas opostas. Então, com isso, o que eu vou ter? Vou ter a condução de corrente elétrica, mas se ele estiver em meio aquoso, tá? Os hidrogênios ionizáveis. Depende da quantidade de hidrogênio que está na molécula, né? Então, olha só. Os hidrogênios que fornecem o hidrônio, que é o H3O+, são chamados de hidrogênios ionizáveis. São aqueles que se ligam ao elemento mais eletronegativo na molécula do ácido. Geralmente, a quantidade de hidrogênios do ácido é a mesma que pode ionizar, mas existem exceções. Então, nesse caso aqui, a quantidade de hidrogênios ionizáveis dessa molécula aqui, eu posso ter 2 hidrogênios ionizáveis, porque a molécula da água, ela tem 2 mols, né? Então, a quantidade de hidrogênios ionizáveis é a quantidade de H+ liberado. E esse hidrogênio ionizável, ele vai se ligar ao elemento mais eletronegativo. O que é o elemento mais eletronegativo? É aquele elemento que tem tendência em receber elétron. Então, nesse caso aqui, quem é o elemento que tem maior tendência em receber elétron? O oxigênio. Então, nessa molécula aqui, ó, eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis. Nessa outra molécula aqui de baixo, só tenho apenas um hidrogênio ionizado. Classificação dos ácidos. Então, olha só. Não dá para mim classificar os ácidos. Existem alguns critérios que eu posso levar em consideração na hora de classificar os ácidos. Eu não posso falar que todo ácido é azedo, né? Por exemplo, o leite. O leite é uma substância ácida, mas nem por isso eu posso dizer e posso levar em consideração apenas a característica azeda, né? Então, a maioria dos ácidos, elas possuem sabor azedo, mas o que vai definir se uma substância é ácida é o pH. O que significa pH? Potencial hidrogênio iônico. Então, as substâncias ácidas, elas vão apresentar pH abaixo de 7. Então, numa escala de 0 a 6,99, as substâncias elas são ácidas. Quanto menor o pH, mais ácido é essa substância. Quando a substância tem um pH igual a 7, ela não é uma substância ácida, ela passa a ser uma substância neutra, tá? E as substâncias que possuem pH acima de 7, elas não são ácidas, elas não são neutras, elas são classificadas como substâncias básicas. No caso das bases, elas vão apresentar o POH, que é o potencial da hidroxila, acima de 7. Então, vai numa escala de 7,1 a 14. Quanto maior o POH, mais básica é a solução, tá? Então, vamos lá. O primeiro critério de classificação dos ácidos.
Os ácidos, eles podem apresentar oxigênio ou não, tá? Então, o primeiro critério, ele fala quanto à presença ou ausência de oxigênio. Por exemplo, quando eu tenho um ácido que não tem a presença de oxigênio, eu vou classificar esse ácido como sendo hidrácido. Então, o que são os hidrácidos? Os hidrácidos são os ácidos que não apresentam oxigênio na sua molécula. Exemplo de hidrácidos: ácido clorídrico, ácido sulfídrico, ácido bromídrico. Então, essas são substâncias que são classificadas como ácidas, só que além de elas ser ácidas, elas são hidrácidas, porque elas não apresentam oxigênio na sua molécula. Também, dentro do critério de classificação dos ácidos, eu vou ter os oxiácidos. O que são os oxiácidos? São os ácidos que apresentam oxigênio na sua molécula. Então, exemplo de oxiácido: ácido sulfúrico, ácido fosfórico. Então, esses ácidos aqui, vocês podem observar que eles sempre vão ter a presença do oxigênio na sua molécula. Então, com isso, eles são classificados como oxiácidos, tá? Gente, observe também que o ácido, quando uma substância ela é ácida, o que vai definir, o que vai caracterizar ela é o seu radical. Todas as substâncias ácidas, ela vai ter o radical dela, é o hidrogênio, porque em meio aquoso ele vai liberar H+. Então, os ácidos, mesmo sendo hidrácidos ou oxiácidos, ele vai ter na sua molécula, da sua substância, a presença do hidrogênio. Então, o hidrogênio é o radical dos ácidos, tá? Então, o primeiro critério de classificação dos ácidos é em relação à presença ou à ausência de oxigênio. Se eu só tenho hidrogênio, eu tenho um hidrácido. Se eu tenho hidrogênio e oxigênio na molécula, eu passo a ter um oxiácido. O segundo critério de classificação do ácido é em relação ao número de hidrogênio ionizáveis, tá? Eu posso ter, dentro dos ácidos, eles podem ser classificados como monoácidos, quando eu tenho apenas um hidrogênio ionizável dentro da molécula. Quais são eles? Ácido clorídrico, ácido iodrídrico, ácido fosfídrico, né? Então, olha só, quantos hidrogênios eu tenho aqui ionizáveis? 1. De ácido, eu posso ter 2 hidrogênios ionizáveis, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho sempre 2 hidrogênios ionizáveis. Triácido, quando eu posso ter 3 hidrogênios ionizáveis dentro da molécula. E tetrácido, quando eu tenho 4 hidrogênios ionizáveis na molécula, ok? Em relação ao grau de ionização. Então, geralmente, eu vou classificar os ácidos como sendo ácidos fortes ou fracos pelo seu grau de ionização. Os ácidos fracos, ele vai apresentar um coeficiente de solubilidade de 0 a 5%, né? Os ácidos fortes, eles vão apresentar um coeficiente de solubilidade de 50%. Então, vai em torno de 50% a 100%. Então, como é que eu vou determinar esse coeficiente de solubilidade ou grau de ionização? Através do número de moléculas ionizadas dividida pelo número inicial de mols. Então, através disso, eu vou obter o grau de ionização. Geralmente, quando é uma questão do Enem, ele já me fornece esse resultado. Então, se o grau de ionização for de 0 a 5%, eu tenho um ácido fraco. Se for de 50% a 100%, eu tenho um ácido forte. Professora, e se for de 5% até 45%, eu tenho um ácido moderado, tá? Eu não vou ter nenhum ácido fraco e nenhum ácido forte. Eu passo a ter um ácido moderado. A outra relação também que eu posso determinar dos ácidos é através da sua forma molecular. Eu posso determinar se ele é fraco ou se ele é forte.
através dos hidrácidos e através dos oxiácidos. No caso dos hidrácidos, que são os ácidos que não apresentam oxigênio nas suas moléculas, os hidrácidos mais fortes que existem são o ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodrídrico. Esses são os hidrácidos fortes. Os hidrácidos moderados é ácido fluorídrico. Os demais hidrácidos, eles são considerados hidrácidos fracos. Já em relação aos oxiácidos, é muito fácil você determinar se aquele oxiácido ele é forte, ele é fraco, é moderado. Professora, como assim? Através dessa regrinha aqui, ó. HX, quem é X? É o número de hidrogênio que eu tenho na molécula. E o OY, quem é o OY? É o número de oxigênio que eu tenho na molécula. Então, olha só. Eu tenho aqui esse primeiro exemplo aqui de ácido, HClO. Quantos hidrogênios eu tenho na molécula? Eu tenho 1. Quantos oxigênios eu tenho na molécula? 1. Como é que eu vou determinar? Eu vou fazer a diferença da quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênio. Vai ser Y menos X. Quem é Y? Quantidade de oxigênio. Quem é X? A quantidade de hidrogênio. Então, quantos oxigênio eu tenho aqui? 1. Então, vai ser 1. Quantos hidrogênio? 1. 1 menos 1, 0. Toda vez que a quantidade de oxigênio menos hidrogênio for igual a 0, eu vou ter um oxiácido classificado como fraco. No exemplo 2, eu tenho H3PO4. Então, eu vou jogar na fórmula. Quem é Y? É a quantidade de oxigênio. Quantos oxigênio eu tenho na fórmula? 4. Quem é X? É a quantidade de hidrogênio. Quantos hidrogênio eu tenho na fórmula? 3. Então, 4 menos 3, 1. Toda vez que o resultado obtido aqui for igual a 1, eu tenho um oxiácido classificado como moderado. No exemplo 3, eu tenho duas moléculas de oxiácido. Eu tenho H2SO4. Então, quantos oxigênio eu tenho? 4. Quantos hidrogênio? 2. 4 menos 2 igual a 2. Então, toda vez que o resultado der 2 ou 3, eu vou ter um ácido forte. Então, para mim determinar a força de um oxiácido, eu posso utilizar a quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênio. Quando for igual a 2, eu tenho um oxiácido fraco. Quando o resultado obtido for igual a 1, esse oxiácido é moderado. Quando o resultado obtido for igual a 2 ou 3, eu tenho um oxiácido forte, ok? Em relação à nomenclatura de alguns hidrácidos e oxiácidos, eles vão seguir alguma regra, então sempre eu vou ter que iniciar o nome daquele ácido com a palavra ácido, tá? Então, ácido, aí depois eu vou colocar o nome do elemento químico. Por exemplo, se ao lado do hidrogênio tiver o cloro, eu vou colocar o quê? Ácido clorídrico, tá? Então, vou colocar o símbolo, o nome do elemento que está ali, ácido clorídrico. Então, aqui tem que ter uma concordância nominal, clorídrico. No caso dos oxiácidos, o que acontece? Eu tenho a presença do oxigênio. Então, vou levar a mesma situação. Vou colocar ácido mais o nome do elemento químico que está ao lado do hidrogênio e do oxigênio, mais a terminação ico. Tá? O radical do elemento, uma terminação ico. Então, vamos pegar um exemplo aqui de oxiácido. Aqui, ó. Eu tenho ácido fosfórico. Então, eu vou colocar ácido, aí fosfórico. Então, eu sei que aqui é quem? É o fósforo. Mas se eu for colocar fosfori, eu tenho que ter sempre uma concordância. Então, ácido fosfórico, tá? Então, leve em consideração primeiro a palavra ácido, depois o radical do elemento,
Depois a terminação ico. Então, geralmente as nomenclaturas dos oxiácidos ácido hipofosfórico, ácido perclórico, ácido sulfuroso. Então, esses são os ácidos mais utilizados. Algumas características gerais dos ácidos. Então, leve em consideração que a maioria dos ácidos apresentam sabor azedo. Eu não posso falar que todo ácido é azedo. Por exemplo, se eu pegar o limão e pegar o leite, são duas substâncias ácidas. Porém, o limão é uma substância mais ácida. Ele apresenta o pH menor. O pH do limão é em torno de 3,2, enquanto o pH do leite é 6,8. Então, observe que quanto menor o pH, mais ácido é a minha solução, né? Outra característica dos ácidos é que eles desidratam a matéria orgânica. Eles têm o poder de tirar essa quantidade de água, né, de promover essa retirada de água e acelerar essa desidratação. Deixe incolor a solução alcoólica de fenolftaleína. Então, os ácidos, quando eles entram em contato com um indicador chamado fenolftaleína, essa solução ela vai ficar incolor. E a outra característica dos ácidos também é que, em meio aquoso, eles conduzem eletricidade e eles vão liberar o radical H+, e eles têm a capacidade de neutralizar as bases formando sal e água, tá? Alguns ácidos importantes. Ácido sulfúrico, né? Qual é a fórmula do ácido sulfúrico? H2SO4. Ele é um líquido incolor, ele é oleoso, possui densidade de 1,85 gramas por centímetro cúbico, é um ácido forte que reage com metais, originando sulfatos, além de ser muito higroscópico, e ele pode ser obtido através da reação entre o enxofre e um átomo de enxofre com 2 átomos de oxigênio, que eu vou ter a produção de dióxido de enxofre, né? E quando o dióxido de enxofre ele entra em contato com o gás oxigênio, ele produz o trióxido de enxofre. E se o trióxido de enxofre entrar em contato com a molécula de água, aí eu vou ter o ácido sulfúrico. Eu posso encontrar o ácido sulfúrico também na bateria, né, de automóveis, e ele é bastante utilizado para medir o desenvolvimento industrial de um país, tá? Ele é um dos fatores que ajuda a calcular se o país é industrializado ou não. Alguns ácidos importantes. Outro ácido também que vocês vão escutar bastante falar sobre ele, é o ácido clorídrico, que também é chamado de ácido muriático, tá? O ácido clorídrico, ele é um hidrácido, a molécula dele é HCl, ele é uma solução de hidreto de cloro com água, ele apresenta forte odor, além de ser sufocante, então em ambientes fechados, geralmente ele pode provocar até uma parada cardiorrespiratória, tá? Ele é utilizado no processo de limpeza de peças metálicas e de superfícies de mármore e é encontrado no suco gástrico humano. Então, o nosso estômago, né, ele produz bastante ácido clorídrico. Por isso que é ideal que você tenha uma boa alimentação e que você pelo menos faça a ingestão de alimentos a cada 3 horas, para que o suco gástrico não seja superior ao que o nosso organismo permite. Porque senão você pode vir a desenvolver uma úlcera, né? Quando o suco gástrico, o ácido clorídrico está em excesso no seu organismo, ele vai provocar essa corrosão e aí vai começar a corroer os órgãos internos do seu organismo e aí aquilo ali vai virando uma infecção e aí dependendo da situação, se esse organismo for carente de alimentação por um período prolongado, ele pode desenvolver até um câncer, né? Um câncer de estômago a longo prazo. Então, por isso que é importante que, se você faz uma dieta, ou se você, às vezes as pessoas não querem engordar e acaba recorrendo a alguns recursos
jejum intermitente, ou às vezes uma dieta sem a orientação médica, começa às vezes a ficar um período muito prolongado de tempo sem ingestão de alimentação, e aí por uma questão estética, né, para a questão do emagrecimento, aí você acaba ocasionando outros fatores, né, que você pode desenvolver uma úlcera ou uma infecção estomacal que é bem mais complicado do que em alguns casos, uma obesidade. Então, o ácido clorídrico, ele é muito utilizado principalmente no processo de limpeza, né? É o cloro, né? É, popularmente falado. Um outro ácido também importante é o ácido nítrico, né? Ele é um líquido incolor, fumegante no ar, que ataca violentamente os tecidos animais e vegetais, produzindo manchas amarelas na pele. É muito usado em química orgânica para a produção de nitrocomposto. Então, as fábricas que fazem principalmente bomba atômica, ela utiliza bastante ácido nítrico, que as bombas atômicas ou bombas explosivas, elas são geralmente feitas por alguns compostos, nitrocomposto, né, para provocar essa explosão. Então é muito utilizado nesse processo aí. E ele é uma substância também bastante perigosa. Dependendo também dos ambientes onde está sendo manuseado ele, se não tiver uma capela, ele pode provocar até uma parada cardiorrespiratória também. Ácido fosfórico, H3PO4. Ele é um líquido chaporoso. Ele é obtido... Por que é chaporoso? É um líquido mais... com a espessura mais grossa, tá? Tipo um xarope, entendeu? Mais, assim, concentrado. É um líquido chaporoso obtido pela oxidação do fósforo vermelho com ácido nítrico. Então, observe que ele é uma mistura, né? O ácido fosfórico, ele é obtido através da oxidação do fósforo vermelho com ácido nítrico concentrado. Ele é um ácido moderado, usado na indústria de vidros, preparo de águas minerais e nos refrigerantes de cola. Seus fosfatos são usados como adubo. Já no caso, o segundo grupo da química inorgânica, que são as bases, né? De acordo com Arrhenius, as bases ou hidróxido é toda substância que, quando é dissolvida em água, dissocia-se fornecendo como ânion exclusivamente o íon OH-, que é chamado de hidroxila ou oxidrila. Então, observa que na forma molecular das bases, eu vou ter sempre o radical que eu vou ter é o íon OH. Então, o que é o íon OH? É sempre o oxigênio do lado do hidrogênio. Quais são as principais características das bases? Possui OH-, elas reagem com metais, né? Elas são provenientes de ligações iônicas, as bases são sólidas e elas sempre vão apresentar coeficientes fixos, né? Eu tenho uma base aqui, hidróxido de sódio, que é a minha soda cáustica, né? Quando ela sofre ionização, ela vai liberar o íon Na+ e OH-. Eu tenho uma base, hidróxido de cálcio, que quando sofre ionização vai liberar Ca2+, mais 2 hidroxila, e o hidróxido de alumínio 3, que quando sofre ionização vai liberar o íon cátio Al3+, mais o ânion 3OH-, tá? As bases também elas podem ser feitas através de ligações entre ametais, ou seja, ligações entre não metais, né? Elas também podem ser provenientes de uma ligação covalente, quando há compartilhamento de elétrons, através de uma solução aquosa, ou seja, em contato com a água, e elas são bastante voláteis, ou seja, elas evaporam facilmente. Então, eu tenho NH3, que é a amônia. Se eu coloco a amônia em contato com a água, eu vou produzir uma base chamada amônio, NH4, hidróxido de amônio.
Então as bases, elas também podem ser feitas através de não metais, né? E através desse compartilhamento de elétrons, aonde o nitrogênio está na família 5A. Quando ele liga com o hidrogênio, ele adquire a sua estabilidade atômica, e aqui eu tenho uma ligação covalente, onde há o compartilhamento de elétrons. Como é que fica o nome das bases? No caso das bases, a primeira coisa que eu vou escrever é a palavra hidróxido, tá? Hidróxido, depois eu vou colocar a preposição de, depois o nome do elemento. Então, nesse caso aqui vai ficar, primeira coisa, hidróxido, depois a preposição de. Qual é o elemento que está ao lado do hidróxido? É o sódio. Então, eu vou colocar sódio. Fica hidróxido de sódio. Nesse segundo elemento, segundo exemplo, eu tenho FeOH2. No terceiro exemplo, eu tenho FeOH3. Então, como é que eu vou diferenciar? Eu sei que a base hidróxido de ferro, tanto eu posso ter hidróxido de ferro 2 quanto hidróxido de ferro 3. Aí eu vou diferenciar através do algarismo romano. Então, eu vou escrever a palavra hidróxido, depois a preposição de, depois o nome do elemento ferro, aí eu vou colocar 2, por quê? Porque é a base hidróxido de ferro 2. No terceiro exemplo, eu vou colocar hidróxido, preposição de, palavra ferro e o algarismo 3, porque eu tenho 3 hidroxilas ionizáveis aqui. Critério de classificação das bases. As bases podem ser classificadas em relação ao número de hidroxilas. Quando eu tenho só uma hidroxila, eu vou ter uma monobase. Quando eu tenho 2 hidroxilas ionizáveis, eu vou ter uma dibase. 3 hidroxilas ionizáveis, tribase. 4 hidroxilas ionizáveis, tetrabase. Quanto ao grau de dissociação iônica, as bases fortes são os hidróxidos de metais alcalinos, do grupo da família 1A, e os metais alcalinos terrosos do grupo da família 2A. Então, todas as bases que são feitas com os metais alcalinos da família 1A e os alcalinos terrosos da família 2A são bases fortes. E as bases fracas são os elementos provenientes de outros grupos da tabela periódica, ou os hidróxidos de amônio também, tá? Quanto à solubilidade em água, as bases são totalmente solúveis, aquelas bases formadas dos elementos da família 1A, né, dos alcalinos, e os hidróxidos de amônio. As bases formadas pelos metais dos alcalinos terrosos, que é do grupo 2A, e dos demais elementos da tabela periódica, elas são parcialmente insolúveis. E as insolúveis são todos os outros demais, tá? Por exemplo, hidróxido de potássio, ela é uma monobase, ela é forte, porque ela é da família 1A, e ela é solúvel, porque ela é da família 1A, né? Aqui eu vou ter o quê? Uma tribase, porque eu tenho 3 hidrogênio ionizável. Ela é fraca, porque o alumínio não pertence à família 1A. Ela só vai ser uma base forte se o elemento que está ao lado da hidroxila pertencer à família 1A. Então, o alumínio não pertence à família 1A. Então, ela é uma base fraca. E ela é insolúvel porque ela não está na família 1A, né? Ela está na família 3A. Então, os elementos da família 3A vão formar bases insolúveis. Classificação geral das bases. Apresentam sabor cáustico ou adstringente, aquele sabor de travação. Por exemplo, se você pega uma castanha de caju e você morde essa castanha de caju, qual a sensação que você vai ter na língua? Sensação de travamento, né? A adstringência. Então, a maioria das bases apresenta esse sabor cáustico, ou seja, de travação.
deixam vermelha a solução alcoólica de fenolftaleína. Então, quando eu tenho uma base e aí eu coloco a fenolftaleína em contato com essa base, a olho nu eu vou visualizar uma coloração vermelha. E as bases, elas neutralizam os ácidos, formando sal e água. Algumas bases importantes, eu tenho a base hidróxido de sódio, é a nossa soda cáustica, bastante utilizada no processo de fabricação de sabão, né? É um sólido branco, floculado, muito solúvel em água, além de extremamente cáustico. Quando ele entra em contato com a pele, ele provoca algumas irritações, né? E às vezes até algumas queimaduras. É usado na desidratação de gorduras, no branqueamento de fibra celulose e na fabricação de sabões e detergentes e como desentupidor de ralos e esgoto. Uma outra base importante também é o hidróxido de cálcio, ou cal apagada. É uma solução suspensa, aquosa, de aparência leitosa, obtida a partir do cal vige, tá? Então, o hidróxido de cálcio também ele é utilizado na agricultura para correção do solo. Quando o solo está muito ácido, eles fazem essa correção com hidróxido de cálcio. Hidróxido de magnésio também é utilizado em uma suspensão leitosa, obtida a partir do óxido de magnésio. Ele é usado como antiácido estomacal e também como laxante. No caso do hidróxido de magnésio, ele as pessoas também utilizam quando tá com problema de estômago, né, para corrigir. Por exemplo, vou lá e tomo um leite de magnésio, ou vou lá e tomo uma outra solução para tentar combater esse teor de acidez no estômago. O hidróxido de alumínio também é uma base bastante importante, é uma suspensão gelatinosa que podem dissolver moléculas orgânicas que por sua ventura estejam em solução aquosa no tratamento da água. É usada como antiácido estomacal para tingimentos e na preparação de lacas, resina ou verniz para pintura artística. Então, o hidróxido de alumínio é bastante utilizado principalmente no processo de limpeza de piscina, né? Gente, para a aula de hoje é isso, tá? Para a próxima semana eu vou estar gravando um vídeo falando um pouquinho sobre os óxidos e os sais. E essa atividade que eu vou postar hoje, vocês deixem no caderno de vocês e a gente vai fazer a correção no retorno. Não precisa me enviar. Muito obrigada. Ficam todo mundo com Deus. Um forte abraço. E qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Boa tarde.